Eu queria, por favor, convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Atos 12, do verso 1 até o verso 11. Atos 12, 1, a palavra do Senhor diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Grife essa fala, que havia oração incessante por parte da igreja em favor dele. Grifa isso, se tiver com uma grifa texto, passa em cima disso. Mas vou riscar minha Bíblia. Risca a Bíblia é feita para você riscar, para você anotar, para você ler, para você estudar. Depois Deus vai te dar dinheiro para você comprar outra, em nome de Jesus. E continua dizendo aqui: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram-se por uma rua, e logo adiante, o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Amém. Até aqui. Pai bendito, no nome de Jesus, a tua palavra é poder para nos libertar, para injetar fé no nosso coração, para abrir os nossos olhos espirituais e para nos fazer vencer todas as barreiras. Teu Espírito Santo tem toda a liberdade nessa manhã, meu Pai. Faz conforme está no teu coração. Toma cativo nossa mente, toma cativo nosso coração, nos torna sensíveis à tua voz, em nome de Jesus. Amém. O livro de Atos é um livro que nos inspira, é um livro que nos desafia. O livro de Atos, ele conta a história da igreja, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, que nada detinha aqueles homens. Eram homens que caminhavam e prevaleciam sobre todas as portas do inferno. Eram homens que não tinham medo de nada, eram homens que eram desafiados a implantar o reino de Deus, a libertar pessoas, a curar pessoas, e não importava qual o tamanho da ameaça que vinha sobre a vida deles, nada detinha aqueles homens. Mas quando eles eram afrontados, quando eles eram presos, quando eles eram chicoteados, eles se sentiam importantes, porque eles tinham sido penalizados, tinham sido presos por causa do nome do Senhor, então eles se sentiam honrados por isso.
né? Eles se sentiam felizes, porque um nome tão importante, eles estavam sendo penalizados, porque eles estavam desenvolvendo essa obra, estavam desenvolvendo o chamado, e por onde aqueles homens passavam, eles mostravam para todas as pessoas tudo que Deus tem e tudo que Deus era. Eles manifestavam a glória do Senhor através do caráter, através das atitudes e também através dos prodígios e das maravilhas que o Senhor desenvolvia, que o Senhor realizava através da vida deles. Então o livro de Atos é um livro que nos mostra como a igreja do Senhor, a igreja que o Senhor criou, que Ele morreu por ela, deve andar nos nossos dias. Uma igreja que não baixa a cabeça, uma igreja que não se dobra diante das dificuldades, uma igreja que não recua diante das ameaças, mas uma igreja que ela avança como um tanque de guerra, sabendo que o nosso general vai à nossa frente, sabendo que o nosso general vai abrindo portas, vai destruindo os inimigos, que Ele vai nos dando vitória em tudo aquilo que nós empreendemos fazer. E nós vemos nesse texto que Herodes havia prendido os irmãos e havia matado Tiago, e o povo havia gostado daquilo. Então ele guardou Pedro, para no dia seguinte poder apresentá-lo e matá-lo também. Mas existia algo que estava acontecendo naquele momento, que fez toda a diferença para que Pedro não fosse morto. Havia algo que a igreja estava fazendo que mudou todo aquele cativeiro, que mudou todo aquele cenário. Nós vemos que a igreja ela não fez nenhum motim, a igreja ela não foi para frente da prisão para tentar resgatar Pedro, que eles não vieram com cartazes, que eles não vieram com um grande número de pessoas armados para invadir e resgatar Pedro. Mas esses homens fizeram algo tremendo, que mudou toda aquela história que está lá no verso 5, que diz assim: mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Havia oração incessante por parte da igreja em favor dele. Nós vemos aqui uma grande diferença em nós orarmos e nós batalharmos em oração. Porque quando nós oramos, mas quando nós batalhamos em oração, é algo diferente. Sabe, quando você pega algo para fazer com uma gana de ver aquilo realmente mudado, porque nós temos, como cristãos, nós temos a nossa vida diária de oração e devocional, mas quando tem uma causa, sabe, que nós queremos ver mudada, nós pegamos aquilo com uma gana para ver aquilo mudado, porque havia urgência naquilo. Era questão de uma noite, Pedro estaria morto também. E diz a palavra que a igreja estava batalhando em oração, que eles não estavam simplesmente orando, mas em unidade eles oravam e clamavam em favor daquele irmão que estava para ser morto, que estava para ser assassinado. E essa oração moveu os céus, essa oração moveu a terra, cegou aqueles soldados que prendiam Pedro, fizeram com que as cadeias caíssem da mão de Pedro, abriu portas, porque a palavra do Senhor diz que as portas estarão abertas de contínuo sobre nós, nem de dia nem de noite elas se fecharão, para que os tesouros escondidos venham até as nossas mãos. E quando fala de tesouro, não está falando somente de recurso financeiro, mas está falando da paz que você quer, está falando da cura que você precisa, está falando do milagre que você precisa. E o Senhor diz que as portas estariam abertas de contínuo, e como resultado dessa oração incessante da igreja, foi com que as portas se abriram e Pedro se viu livre de toda aquela opressão e de toda aquela situação que ele estava vivendo, que era uma situação de morte. Agora, diante desse texto tão maravilhoso, que eu acho um texto tremendo, um dos clássicos das Escrituras, esse texto de Pedro, nós vemos e aprendemos algo tão tremendo. Nós aprendemos que Deus, Ele vê as nossas tribulações. Deus, Ele não está indiferente a todas as lutas que nós temos passado ao longo dos nossos dias, mas desde a mais simples até a mais complicada, até a mais complexa,
O Senhor, Ele está atento a cada uma das nossas necessidades e a cada uma das nossas afrontas. E Ele continua num lugar privilegiado. Ele não está sendo dominado por aquilo. Muitas vezes nós passamos por situações onde o controle ele sai completamente da nossa mão, mas o nosso Deus continua no controle, continua orquestrando todo o universo, continua direcionando todas as coisas. E nós vemos que o Senhor ele estava atento a tudo aquilo. Tiago estava morto, Pedro estava preso e a igreja ela estava acuada. Herodes dominando tudo aquilo, ele parecia um rival sem nenhum páreo, alguém irresistível, uma situação que aparentemente parecia ser irreversível, mas o nosso Deus ainda continuava no controle, continuava ali conduzindo todas aquelas coisas e nada estava acontecendo sem a autorização dele. A situação ela parecia ameaçadora. A situação ela parecia que iria destruir com a igreja. Mais uma vez o inferno levantando pessoas para tentar frustrar com os planos do Senhor. Mais uma vez o inferno se levantando para tentar brecar a igreja do Senhor, para neutralizar, para envergonhar, para acabar com a igreja do Senhor. Mais uma vez o inferno se levantando, assim como tem se levantado contra as nossas vidas. Como eu disse aqui alguns dias atrás, nós somos um milagre do Senhor. Se nós pudéssemos ter os nossos olhos abertos e ver quantas coisas foram vencidas para que nós pudéssemos chegar até hoje, quantos inimigos foram derrotados, muitos deles nós vimos, mas quantos que foram derrotados que nós não vimos? Quantos que foram tirados para você chegar até aqui hoje? Quantas barreiras foram vencidas? Porque o inferno ele tem uma gana por destruir a nossa vida, por acabar conosco. Mas o nosso Deus vai à nossa frente. Ele é refúgio, Ele é segurança, Ele é a nossa cidadela. Sabe, Ele é aquele que vai à nossa frente e nos protege. Em 1 Pedro 3,12 a palavra do Senhor diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então a palavra ela nos garante que os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida, que os olhos do Senhor estão cuidando de cada detalhe, de cada situação. Então por isso, se você entrou aqui nesta manhã imaginando que Deus não estava mais preocupado com você, que dava a impressão que Ele não estava atento à sua necessidade, nós tantas vezes nos sentimos assim, nos sentimos sozinhos, nos sentimos nós sentimos que vamos perecer, mas o nosso Deus está muito atento a cada uma das nossas necessidades, a cada uma das nossas lutas e das nossas tribulações, e no tempo certo Ele vai intervir, porque Deus vê as nossas tribulações. O Senhor vê cada vale sombrio que você tem passado. O Senhor vê as nossas noites escuras, aquelas noites intermináveis, onde você pensa e parece que nada vai se resolver. O Senhor vê cada uma das nossas lágrimas. O Senhor vê cada uma das nossas angústias, cada um dos nossos choros doídos, os temores mais profundos do seu coração. O Senhor está atento a cada um deles. E Ele é o Deus presente que jamais desampara aqueles que nele esperam. Em quem você tem esperado nesses dias? Muitas vezes nós temos esperado em homens. Muitas vezes nós temos esperado em situações palpáveis, mas o nosso Deus não nos chamou para nós vivermos assim. O nosso Deus nos chamou para que nós possamos esperar somente nele, sabendo que somente dele vai vir a resposta e vai vir o livramento para a situação difícil na qual você tem vivido. A palavra do Senhor diz no Salmo 37:5, entrega o teu caminho, confia nele e o mais ele fará.
que é que o Senhor vai fazer? No verso 6 ele diz: Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, sabe que Ele vai fazer a sua luz brilhar, Ele vai fazer o seu direito como o sol do meio-dia. No Salmo 41, o salmista diz: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O Senhor está atento e está ouvindo quando você está clamando por socorro. Em Isaías 40:31 diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Em que você tem esperado nesses dias? E eu estou falando de uma maneira prática, porque aqui a gente vem para essas reuniões, a gente vem para esses cultos, e nós estamos aqui, e você sai daqui depois, não, porque é isso mesmo, porque eu vou esperar no Senhor, porque eu vou entregar meu fardo nas mãos do Senhor, porque eu vou colocar minha vida nas mãos do Senhor, porque eu vou esperar nele, porque eu sei que Ele vai fazer, eu sei, mas depois você vai embora. E amanhã, quando você estiver sozinho, na segunda-feira, 3 horas da tarde, onde você não está com os irmãos, onde você está sozinho, você e seu gigante, onde está você e o seu adversário, onde está você e aonde o inferno parece que se levantou todo para se destruir, em que você vai esperar? Aonde você vai depositar a sua confiança? O Senhor tem nos chamado para nós andarmos com os nossos olhos espirituais abertos, não os olhos carnais. Fecha os teus olhos carnais e abra os olhos espirituais. Pastor, como que é isso? Isso é você ler as Escrituras, você ver as promessas que o Senhor tem, e você saber, não é uma realidade ainda, mas Deus vai fazer. Não é ainda uma realidade, não está algo palpável, mas o Senhor prometeu, Ele vai fazer cumprir. O Senhor vai à minha frente, o Senhor vai me dar bom êxito. Sabe, é você descansar. É você saber que o Senhor está à sua frente, é você saber que Ele está cuidando de você, é saber que a cura está nas mãos dEle, é saber que a provisão está nas mãos dEle, é saber que Ele vai à nossa frente, que Ele vai endireitando os caminhos, que Ele vai acertando todas as coisas. Que maravilha, pastor, eu quero que você coloque isso em prática amanhã. Eu quero que você coloque isso em prática hoje, a hora que você chegar na sua casa. Eu quero que você coloque isso em prática amanhã, a hora que você levantar pela manhã. Que normalmente nós levantamos na segunda-feira, falou, oh, Jesus, mais uma semana, segunda-feira brava, segunda-feira pesada, segunda-feira vai ser, essa semana vai ser longa. E que o Senhor torne a sua semana longa mesmo, para que você tenha muito tempo para conquistar todas as promessas do Senhor. Sabe, que o Senhor torne a sua semana, sabe, uma semana de vitória, mas tudo vai depender de como você começar amanhã. Tudo vai depender de como você começar a sua segunda-feira. E vocês vão ver que eu sou meio louco, eu gosto da segunda-feira. Pessoas lá de Rolândia falam, pastor, só o senhor para gostar da segunda-feira. Eu gosto da segunda-feira. Mas se você levantar e falar, puxa, ontem foi domingo, eu dormi até tarde, eu comi, eu dormi à tarde, e sabe, foi tão bom, é muito bom. Mas se você acordar na segunda-feira, imaginando que o Senhor preparou aquela semana, para que você tivesse tempo suficiente para você alcançar todas as bênçãos do Senhor, você vai levantar de uma maneira diferente. Você vai levantar vendo a segunda-feira como uma oportunidade de conquistas na sua vida. E não uma segunda-feira de cansaço, não uma segunda-feira de tristeza, não uma segunda-feira de medo, não uma segunda-feira de angústia, mas uma segunda-feira de grandes oportunidades para que você possa conquistar todas as bênçãos que o Senhor tem. Mas e se vier luta? Louve a Deus. Vai passando pela prova, dando glória a Deus, como diz um cântico, vou passando pela prova, dando glória a Deus.
né? Vai passando pela prova dando glória a Deus. Pastor, mas não é masoquismo? Não, não é masoquismo. Isso é você crer que o Deus Todo-Poderoso está no controle da situação. Nós vemos Cedraque, Mesaque e Abdenego, não foram livrados da fornalha, mas foram livrados lá dentro da fornalha. Sabe, o fogo, e quando eles foram jogados, Jesus não entrou depois, mas ele já estava lá dentro esperando eles. Fala, pode vir que aqui nós somos em 4. Pode vir que o fogo não vai queimar. Pode cair aqui para dentro. Cai dentro e deixa com a gente que nós resolvemos todas as coisas. E a tribulação aconteceu o quê? Só queimou as amarras das mãos e dos pés deles. Saíram, nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles. Daniel não foi livrado da cova, mas foi livrado na cova. Não entrou se lamuriando, não entrou reclamando, mas entrou dentro daquela cova dando glória a Deus. E os leões tiveram que jejuar. Por que na nossa vida tem que ser diferente? Por que na nossa vida, quando nós somos jogados nas covas dos leões, nós abrimos a nossa boca para reclamar? Vamos dar glória a Deus. Eu não gosto de passar por luta. E minha esposa está aqui, ela sabe que tem certos cânticos que eu nem canto. Senhor, faça, me quebra, me faz um vaso novo. Não canto essa música, porque a hora que quebra dói. A hora que quebra dói, eu não canto essa música, fico com a boca bem quietinha, viu, Bruno? Mas Deus quebra, Ele lixa a gente, Ele para nos tornar pessoas melhores e mais bonitas. Então muitas vezes Ele nos livra da tribulação, mas tantas outras Ele diz, vai, mas Ele não nos deixa sozinho. Ele fala, vamos que eu vou com você. Sabe o pai quando pega o filho tem alguma coisa para resolver, ele põe a mão no ombro e diz, vamos que eu vou com você. Eu nunca me esqueço uma vez que eu era guri, e o Juca, meu amigo de infância, eu estava com estilingue na rua, eu mirei para a casa de um amigo meu e pumba, na janela dele, plim, na casa do Islã. Oi? De mamona, isso. E quebrei o vidro. E tomei tanto azar que viu que fui eu. E mais azar ainda que à noite eu saímos na rua para brincar, os pais dele vinham vindo. A minha avó estava do meu lado, eu lembro até hoje, que ela viu que eu fiquei assustado, ela pôs a mão no meu ombro e falou, fica tranquilo que ninguém vai fazer nada com você. Aí eu, e assim Deus faz com a gente. Ele nos leva para as fornalhas, mas Ele põe a mão do nosso ombro e fala, vamos que eu vou estar com vocês. Em Naum 1,7 diz assim, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que confiam nele. O Senhor é bom e é uma fortaleza. Sabe o que é fortaleza? A fortaleza é aquelas cidades, aquelas casas fortificadas, com muros altos, com sentinelas, com soldados sobre os muros, que ninguém consegue entrar sem que eles vejam. O Senhor é fortaleza, mas Ele conhece aqueles que confiam nele. Então não adianta você ficar com cara de bonitinho, você ficar com cara de espiritual, tudo. É o dia a dia, é o pega do dia a dia, que Deus vai ver se você confia nele. E como é que nós vamos demonstrar isso? Através da nossa boca, dizendo glória a Deus. O Senhor está à frente, o Senhor vai nos dar livramento, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai, saber que o Senhor está atento a cada uma das nossas necessidades. Sabe que Ele vai nos dar o livramento, que Ele vai nos abençoar. Tenha uma mente apoderada da vitória. Tenha no seu coração, Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi para te tornar um derrotado, e nem para deixar o inimigo engolir você, mas Ele morreu na cruz do Calvário, para te tornar muito mais do que vencedor, e Ele está atento a cada uma das suas necessidades. Nós vemos aqui nesse texto também, que Deus ouve todas as nossas orações. Aquela situação parecia irreversível. Hoje nós conhecemos o começo e o final da história, mas imagina eles vivendo, imagina aquela cena, eles vivendo aquilo. Tiago já havia sido morto, Pedro estava preso, eram muitos soldados guardando aquele homem.
sabe, acorrentado. Mas a igreja, assim como nós estamos aqui reunidos, a igreja estava reunida com oração incessante. A igreja estava batalhando em oração, mas não estavam vendo nada. Eles estavam sem visão natural, mas eles estavam crendo que o Senhor estava prestando atenção naquela situação e que o Senhor estava prestando atenção na oração deles. O Senhor não estava alheio, não estava com o ouvido surdo diante daquela oração, assim como não está diante das nossas orações. Dá a impressão às vezes que a nossa oração não está passando do teto, né? Nós oramos aqui pelo pastor Renato, pastora Cristiane, e às vezes fazemos de maneira automática, mas o Senhor ouviu cada uma das palavras que saiu das nossas bocas, e Ele enviou a bênção sobre a vida deles já, assim como aconteceu aqui nesse dia. Sabe, a igreja do Senhor orando, a igreja do Senhor clamando, a igreja do Senhor suplicando, a igreja do Senhor implorando, chorando aos pés do Senhor, se humilhando na presença do Senhor. Porque quando a igreja do Senhor ora, os céus se movem. Quando a igreja ora, as estratégias do inimigo, elas são desbaratadas. Quando a igreja do Senhor ora, os servos de Deus são libertos, as portas das prisões são abertas e todas as algemas caem. Mas nós precisamos orar, nós precisamos ir para a presença do Senhor, nós precisamos deixar muitas vezes de ser preguiçosos e achar que as nossas orações, que as coisas vão acontecer assim. Nós temos micro-ondas, nós temos e-mails, nós temos WhatsApp, que questão de segundo as respostas estão chegando. Mas no reino de Deus não é assim. O reino de Deus, ele funciona na base da oração. Pode ser um segundo, pode ser 5 minutos, mas pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 10 anos, mas o Senhor não quer que a gente pare de orar. O Senhor quer que a gente insista em oração, até que se cumpra a promessa dEle na nossa vida. O que acontece é que tantas vezes nós desistimos de orar. Nós oramos um dia, 2 dias, uma semana, parou. Nós oramos um mês, parou. E ouvimos tantas vezes, isso não é para mim. Acho que não é a vontade de Deus. Você pode ter certeza de uma coisa, a vontade de Deus vai ser cumprida, independente do que você acha. A vontade dEle vai ser cumprida. Eu vou orar, e se a pessoa não viver, ela morrer. A vontade do Senhor foi cumprida, mas a nossa posição é clamar até o último segundo. A nossa posição é chorar na presença do Senhor, enquanto houver esperança. A nossa posição é não abrir mão das promessas do Senhor. Mas não estou vendo, você não está vendo, mas os céus estão se movendo. As portas estão sendo abertas, e a vitória está chegando até as suas mãos. Porque Deus dá ordem aos seus anjos, ao seu respeito, e eles vão à sua frente, e eles vão trabalhando à sua frente. Aos olhos humanos, aquela situação, ela era irreversível. Mas o nosso Deus, quando o ordinário não é suficiente, Ele faz o extraordinário para nos abençoar. Por isso esteja com os teus ouvidos abertos, seu coração sensível, feche seus olhos naturais, abra os seus olhos espirituais, dobre os seus joelhos e clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Sabe por quê? Aquele texto que nós lemos. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas súplicas. Por que eu tenho que orar? Porque os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. E os ouvidos dele estão atentos a cada súplica que você faz. Ninguém detém os passos de uma igreja que ora. Ninguém detém. E o que é a igreja? É esse prédio. Você é a igreja. Você é a igreja. Ninguém vai deter os seus passos nessa terra. Você vai continuar, nós estamos continuando escrevendo o livro de Atos. Tudo o que os irmãos fizeram ficarão registrados. E o que nós temos registrado na nossa história?
O bastão foi passado para nós. Nós somos a igreja dos nossos dias. O que é que nós temos feito? Nós temos sido a igreja vitoriosa? Nós temos escrito o livro de Atos de uma maneira que venha impactar esse mundo sem Deus? Quando você está conversando com o seu grupo de amigos lá no trabalho, o seu grupo de empresários, de amigos, quando eles estão reclamando das situações, qual tem sido a sua postura? O que tem saído da sua boca? Sabe, nós temos que nos policiar com relação a isso. Nós não podemos ignorar, existe uma crise. Mas nós também não podemos ignorar que a palavra do Senhor diz que 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Sabe, nós temos que ter um equilíbrio. Não é ignorar o problema. Não existe problema. Não, o problema existe. Mas existe um Deus nos céus que está sobre esse problema. Existe um Deus nos céus que fez uma promessa e me garantiu que nada vai me atingir. Se você olhar nas Escrituras, existiram crises de época em época, mas aqueles que confiaram no Senhor, o Senhor trouxe a provisão, o Senhor trouxe a cura, o Senhor trouxe a libertação, porque eles se posicionaram e entenderam a identidade deles, que a identidade deles não era de perdedores, mas era de vencedores, e que eles iriam vencer. Um cristão de joelhos, ele tem mais força do que um exército inteiro. Coloca isso na sua cabeça, escreve isso no seu coração, anota isso na sua agenda, porque amanhã, quando o inferno se levantar, sabe, coloca isso no teu espelho, a hora que você abrir a porta do seu banheiro, que você já vai ver lá que um cristão de joelhos, ele tem mais força do que um exército inteiro. Isso vai, sabe, incendiar seu coração e vai te dar certeza de que o inimigo vem por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir de você. Por 7 caminhos ele vai ter que fugir de você. Pastor, não vai acontecer mais nada? Vai, porque a palavra do Senhor diz, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então as lutas vão vir, as perseguições, os resultados de exame, as lutas, as tribulações, elas vão vir sobre a nossa vida, mas nós temos que ter a certeza que nenhuma delas vai ter vantagem sobre a nossa vida. Sabe, pela oração, os nossos irmãos fecharam a boca dos leões. Pela oração, passaram pela fornalha e não se queimaram. Pelo poder da oração, irmãos nossos foram libertos. Irmãos nossos foram libertos de cativeiro. Pela oração, eles foram todos vencedores. O grande problema nosso, nos nossos dias, é que nós temos muito acesso as coisas. Pela internet, nós não precisamos orar mais pelo tempo. A gente entra lá, a gente sabe se vai chover ou se não vai chover. Nunca esqueço uma vez uma experiência tremenda que nós tivemos. Estávamos recebendo o pastor Osmar lá em Rolândia, era aniversário da igreja. Os convites todos feitos, a festa toda pronta. Osmar almoçou conosco, e aí levei ele para o hotel. Quando eu cheguei, tempo fechado, vinha vindo de Londrina para Rolândia, o tempo fechou. Aí eu cheguei em casa, falei com a Lorena, ela falou, vamos orar, e esse tempo vai dissipar. E eu confesso para vocês, ela se pôs a orar, e eu falei, vai chover, e ela orou, choveu na Redondeza, em Rolândia não choveu. Choveu na Redondeza, em Rolândia, eu não contei isso para ela, mas eu fiquei com vergonha. Rolândia não choveu. Sabe, por quê? Pelo poder da oração. Hoje nós não nos preocupamos mais com isso. A gente entra pelo celular, você entra e já tem o tempo para a semana toda. Vai chover, vai fazer frio, então está tudo certo. Sabe, entra lá a questão de crise, a questão da dengue, a questão da violência, que você é informado de tudo isso. Tem feito o que conosco? Tem minado o nosso coração. E na prática, na real mesmo, a gente acaba dando crédito para essas coisas. A gente acaba acreditando nessas coisas. E a gente ora pouco. A gente batalha muito pouco em oração. A gente clama, a gente chora muito pouco aos pés do Senhor.
Sabe, hoje tem a medicina super avançada, máquinas de última geração, remédios 1000. E nós esquecemos que a palavra do Senhor diz no livro de Isaías que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, que por suas pisaduras nós já fomos sarados. Os filhos hoje estão dando muito trabalho. Nós esquecemos que a palavra diz que o meu povo habitará em morada de paz, morada tranquila e morada segura. Nós esquecemos muitas vezes que a palavra diz: crê no Senhor seu Deus, que será salvo tu e a tua casa. Quanto a você eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós esquecemos dessas promessas, porque nós estamos focados no que a tecnologia nos dá, o que a notícia nos dá. Isso tem feito o povo de Deus orar muito pouco. Sabe, então vamos resgatar. Mas Deus demora muito para responder. Uma vez teve uma pessoa lá na comunidade Rolândia que ela falou que ia sair da igreja porque Deus estava demorando muito para responder a oração dela. Sabe, então nós queremos determinar tempo, mas Deus respeita o tempo dele. E ele nos atende no tempo dele. Quando Moisés estava na beira do mar, o exército estava chegando e o mar estava fechado. Aos olhos humanos não ia dar tempo. O exército ia comer eles vivos ali. Ou se entrassem iam morrer. Não ia dar tempo, o tempo era aquele. Mas Deus falou: eu sou o Senhor do tempo. E ele segurou o exército de Faraó durante toda uma noite. E ele estava trabalhando. Moisés não viu, mas ele estava trabalhando. E o mar começou a abrir do outro lado para cá. E no dia seguinte veio o livramento. Pedro não viu o Senhor agir, mas Deus estava agindo. Deus estava enviando o anjo, Deus estava trazendo livramento para ele. Assim como tem acontecido na sua vida também. Você não está vendo, mas Deus já está trabalhando. Deus está amolecendo aquele coração. Deus tem aberto aquela porta que muitas vezes está fechada, que você falou: isso não vai ter jeito, isso não tem como reverter. Mas o Senhor diz: eu ainda continuo no controle e vou reverter essa situação. Sabe, então, quando Pedro foi fazer a pesca maravilhosa, os peixes estavam vindo. Pedro viu? Não viu. Estava tudo lá embaixo do mar. Mas Jesus já estava pregando, a palavra dele estava sendo lançada. Aí quando ele falou: Pedro, lança a rede. Pedro não viu nada, não viu os peixes chegando, mas o Senhor estava enviando cardumes e cardumes, cardumes e cardumes. E Pedro não viu, ele só viu na hora de colher a bênção, na hora que ele jogou a rede. Sabe, assim acontece com as nossas vidas. Nós não estamos vendo, mas o Senhor está enviando os cardumes de bênção para a nossa vida. E a hora que Ele falar: lança a rede, vai ser tanta bênção que você não vai conseguir puxar sozinho. Mas você vai ter que chamar gente para te ajudar, para se alegrar com você. E agora outra coisa que esse texto nos mostra de uma maneira tão maravilhosa, como Deus trata com os nossos inimigos. 1 Pedro 3,12 diz assim: mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. A igreja e Pedro precisaram se levantar contra aquele povo que tinha prendido eles? Ninguém pôs a mão. Ninguém pôs a mão. Mas se a gente continuar lendo, nós vamos ver que todos aqueles soldados que estavam prendendo Pedro foram mortos. Todos foram mortos. E Herodes, quando ele falou, que falaram: nossa, parece a voz de um Deus, e ele não deu glória a Deus, ele caiu morto e foi comido de bicho. Então Deus trata assim com os nossos inimigos. Não se preocupa não, sabe, não se preocupa não, libera perdão. Libera perdão. Né? Às vezes nós queremos ficar segurando ali aquele perdão até se transformar numa raiz de amargura, até, sabe aquele negócio que você fica guardando ali, quando você lembra da pessoa, dá até aquela dorzinha, né? Nem bicho de pé, quando você coça assim, aquela coceirinha, cada vez coça mais, né? Às vezes a pessoa guarda
essa falta de perdão, essa mágoa por anos e anos e anos, cada vez que lembra naquilo, libera perdão, libera a vida da pessoa. Não fica carregando morto nas tuas costas, não. Deixa que Deus trata com ele. Deixa que Deus fala com ele. Deixa que Deus converte a vida dele. Deixa que Deus o abençoa. Deus ouve, Deus vê as nossas tribulações, Deus ouve as nossas orações e Deus trata com os nossos inimigos. E Deus nos liberta de todas as nossas